questão que os moradores aqui até falam, né, que quando dá enchente é a cada 10 anos. Então, quando deu a de 2011, que deslizou todos os morros aqui de Morretes, né, o pessoal falou, ah, não, só daqui 10 anos agora a gente vai se preocupar com isso. Só que isso se tornou constante nos últimos anos. É assustador, porque eu conheci o rio Barrela, entrava de barco, e hoje não passa canoa, não passa mais nada. Acho que é um caminho que cada vez mais a gente vai passar a ter, e aqui isso é muito sentido. Há uma mudança que não tem tempo suficiente para ser absorvida por toda a biodiversidade. Então essas alterações a gente já percebe na nossa região. A mudança climática ela é sentida, né? A gente sabe que não é só questão de laninha, é o ninho, a gente vem por uma crescente de eventos, né, climáticos. Uma parte significativa dos nossos manguezais e brejos salinos, né, eles vão ser comprometidos, principalmente no cenário mais pessimista. Mas quem é sempre atingido? Quem está nas bordas dos rios, quem está nas planícies, né? O projeto Olha o Clima Litoral, ele tem como principal foco trabalhar de forma participativa para encontrar soluções baseadas na natureza, né, que visem a adaptação tanto das comunidades que moram no litoral quanto dos ambientes ecossistêmicos, em função aos impactos das mudanças climáticas que nós temos sofrido ao longo desses anos e que tem a tendência a se intensificar nos próximos anos. Para isso a gente trabalha em 5 frentes, né? E essas frentes elas se conectam e se complementam. Então nós temos a frente de restauração e monitoramento, restauração de manguezais e brejos salinos, ecossistemas associados aos manguezais, e o monitoramento da avifauna desses ambientes. Temos a ação socioambiental, que trabalha com os pescadores, né, com a comunidade tradicional, os pescadores e marisqueiras de Antonina. Trabalha com os professores e alunos de Antonina também e de Matinhos. Temos a frente de articulação, que vem trabalhando com todos os municípios, 7 municípios. Além dos municípios, instituições que atuam no litoral, desde universidades, instituições não governamentais, associações. E a gente tem a frente de mudanças climáticas, que está fazendo um trabalho de modelagem para verificar a questão da vulnerabilidade do litoral em relação à questão dessas mudanças. E que também tem como proposição trazer sugestões de ações baseadas em ecossistemas para tentar minimizar esses impactos que as mudanças climáticas vão gerar na região. Então, para o Mata Natura, esse projeto representa uma questão de continuidade ali da nossa presença no litoral, né, e integração com outros projetos. Quando iniciou aqui, que começaram a trazer búfalos para Antonina, região de Guaraqueçaba, tudo aqui, aí trouxeram para pasto essa praga. E daí os meus tios sempre falavam tal da baquiária, nem era braquiária que eles falavam, a baquiária está chegando aqui, é de lado de cima das fazendas que fogem com a água, né, com as enchentes, e vai acabar invadindo tudo, sabe, porque está nascendo em todas as pontas do rio, tudo que é baixinho estava nascendo, ele já percebeu, né? A braquiária d'água ela foi introduzida aqui no litoral do Paraná entre a década de 70 e a década de 80, com a criação de búfalos. Hoje essa atividade ela foi descontinuada, né? Ela já não é mais tão comum aqui no litoral do Paraná, mas a gente está com cerca de 75 hectares de braquiárias d'água. Lá na década de 80, a gente ainda não tinha braquiárias d'água invadindo ambientes naturais. A partir dos anos 2000, 2010, a gente consegue observar assim, um aumento muito grande. Foi de 20 hectares para 40 hectares e hoje a gente está em mais de 75 hectares invadidos por braquiárias d'água, que ela é predominante nos ambientes naturais aqui do estuário. A gente vivia pescando aqui, eu trabalho com pescaria, né?
E vivia no rio ali e a braquiária para mim era normal, né? E hoje a gente já vê ela diferente, né? Já viu com outros olhos. Nunca ninguém viu esse problema, né? Como hoje estão percebendo, o dano que causou. A braquiária é uma espécie exótica invasora, exótica porque ela não vem daqui, né? Ela é uma espécie do continente africano. Ela encontrou aqui uma situação ideal para ela, né? Então ela consegue competir com as espécies nativas e inclusive ela consegue dominar o ambiente. Eu vejo que ela causa um dano porque no lugar que ela está, acabou qualquer outro tipo de árvore. Não nasce ninguém ali, só dá ela. A primeira dessas frentes, ela pega uma questão de restauração de ambientes do litoral paranaense, que são mangues e ecossistemas associados. Ao longo de 2 anos, então, esses 6 hectares serão manejados, retiradas essas braquiárias, né? E uma segunda frente acompanha essa questão do manejo. Nós escolhemos áreas em que ela está invadindo manguezais, né? Então ela está crescendo por cima de manguezais, ela cresce por cima das lagunculares, ela domina o ambiente e ela está inclusive matando os manguezais nas áreas que ela está dominando. Um dos principais desafios de fazer o manejo dela aqui na região é porque o solo ele é muito instável, né? Então a gente está falando de um solo de mangue, lama, basicamente. Então, aquela lama que você se afunda. As roçadeiras elas só vão poder trabalhar quando a maré está seca. A gente fica esperando a maré secar para ir fazer a roçada, né? É diferente de roçar um quintal. Um quintal você pode roçar a qualquer hora do dia. E dava um ventinho, a maré não secava, decepção de volta. Então foi difícil, foi lutado, muito lutado. Às vezes tinha que esperar, ia no período da manhã, dava uma roçadinha, e aí o tempo mudava todo, tinha que ficar lá no barranquinho, tal, sentadinho, esperando a maré da tarde, para daí continuar mais umas 2 horas só. Foi difícil, não foi fácil não, muito difícil. Quando está roçando, ela cai até em cima, não está roçadeira e fica travando muito a roçadeira. Ela luta até com a roçadeira. É uma planta que ela precisa de muita luz do sol e muito nutriente que ela consegue da água. Para fazer o manejo dela, a gente tem que interromper um dos dois. Seja cortando a raiz, interrompendo o acesso dela à água, ou seja, sombreando ela, interrompendo o acesso dela ao sol. Esse é o básico, assim, fundamento do manejo de braquiárias. A ideia é roçar ela bem baixinho, né? A gente na roçadeira ali com a lâmina, tenta tirar as raízes dela, né, o máximo que puder ali embaixo das raízes e depois empilha ela e escora com os bambus ali para ela não... Ela fica uma pilha ali, quando ela tá aquele montinho, ela sufoca embaixo, né? Não pega sol ali, ela vai morrendo. Cada roçadinha ela vai enfraquecendo, vai diminuindo, vai atrofiando e acaba desaparecendo. Nós não podemos deixar aquele fragmento de braquiária sair rio abaixo ou rio acima, porque cada talinho de braquiária pode gerar uma nova moita, pode fechar um rio, pode se estabelecer em um novo local. Então toda essa biomassa que a gente está removendo, todos esses talinhos, essas plantas que a gente está removendo, a gente tem que ter muito cuidado para conter elas no lugar e não deixar nem a maré cheia, nem a maré vazante carregar. A gente começou com 6 hectares, a gente ainda tem como desafio cerca de 70 hectares pela frente, então não é uma luta pequena, né? É uma luta grande e que a gente tem que continuar, porque esse esforço foi um pontapé inicial, né? Para a gente conseguir ter essa remoção de devolver a Antonina um ambiente natural, né? O manguezal como ele deveria ser. Uma das coisas mais impressionantes do projeto que aconteceram enquanto a gente estava fazendo o manejo foi a descoberta de um manguezal que estava completamente enterrado pelas braquiárias d'água. O que antes era um manguezal sufocado, está voltando a ser um ambiente natural. E o manguezal está respirando novamente.
bicudim do brejo, ele é um passarinho bem pequenininho, que vive em ambientes muito restritos e específicos, muito singulares, somente na região costeira do sul do país. E ele depende desses ambientes, né, para se alimentar, para se reproduzir. E ele vive ali pulando nos capins dos brejos. Um passarinho ele não vai conseguir utilizar a braquiária para fazer ninhos. São poucas as espécies que conseguem utilizar esse ambiente e mesmo assim ele não é ideal para elas. O bicudinho do brejo, por exemplo, ele não consegue utilizar as áreas de braquiária que estão invadindo o ambiente que ele vive. Ele precisa de uma diversidade de plantas, né? Então para fazer ninho, ele usa pelo menos 4 plantas diferentes. O bicudinho, ele acaba tendo um território, uma área de vida muito maior, porque ele precisa de mais espaço para forragear, ele não tem ambiente de qualidade para construir um ninho, então ele vai precisar de um lugar maior para procurar e para defender, para conseguir essa diversidade de ambientes. Então ele até pode ocupar a braquiária, mas ele não vai viver só na braquiária, porque essa braquiária não vai ter uma qualidade para ele, não vai ter uma diversidade ali para ele conseguir forragear, se proteger e se reproduzir. Tinha mais quando não tinha essa braquiária, né? Era fácil ver ele assim na beira da água. Hoje ele está meio escondidinho, não sei se diminuiu por causa da braquiária. Monitorando ele, conservando o ambiente para ele, a gente vendo esse resultado para ele, a gente também consegue ver a diferença, né, a melhoria de vida para outras espécies. Para isso a gente realiza os censos também de quantitativos de avifauna. Então a gente tem 6 pontos fixos em 5 áreas de restauração e em uma área controle que não vai ser restaurada. E nessas áreas a gente quer ver a diferença da avifauna antes da restauração ocorrer e depois da restauração. Então a gente chega, né, nesses pontos, ao amanhecer, quando o sol está ali nascendo, começa paradinho ali no meio de um círculo de 50 metros de raio e fica parado por 15 minutos. Nesses 15 minutos a gente vai ouvir e vai avistar qualquer ave que passar por ali naquele ambiente. Como a gente quer ver essa diferença do antes e do depois, a gente vê a abundância dessas espécies, a gente vê a riqueza, né, que é a quantidade de espécies, e a diversidade. O bicudinho, ele vive naquelas áreas e ele defende territórios em casais. Então o brejo e os manguezais, eles são divididos em lotes. E cada bicudinho, cada casalzinho vive em um lote. É como se fosse um condomínio de bicudinhos. Pra gente saber qual área os casais estão ocupando, se teve um aumento de casais, se teve uma diminuição do tamanho de território ou um aumento do tamanho de território, a gente precisa desses casais anilhados, então a gente precisa identificar cada um dos indivíduos, saber quem é cada um, para conseguir falar quem está utilizando qual área. Então a gente faz o anilhamento, cada bicudinho tem uma combinação específica de anilhas coloridas, e isso permite que a gente dê um RG para eles, uma identidade. Então a gente monitora eles, chega lá no território, identifica qual é o indivíduo que a gente está vendo, e aí a partir daí a gente começa a marcar pontos no GPS. Esses pontos, eles vão ser transferidos para um mapa e nesse mapa a gente vai gerar uma área que ele está vivendo, onde ele está ocupando. E dentro desses pontos a gente ainda vai ver as áreas que ele está mais gostando de ocupar. Então as áreas que ele gosta mais. Esse aqui é o giribá, né? Giribá, uns falam arrastão, outros falam rede, sabe? Outros falam tarrafa, né? E daí, ó, vem um camarão aqui, ó. Esse daqui, ó. Aqui essa parte de baixo aqui, ó, é o chumbeiro, né? Chumbeiro, daí esse daqui, ó, a gente solta ele, ó. Solta ele e a gente percebe que ele vai lá embaixo, vai lá na areia, lá no chão, lá embaixo. Daí a gente controla aqui a corda, aqui, sabe, o cabo aqui, ó. E daí a gente vai arrastando, sabe. Daí a gente sente aqui quando o camarão bate lá, sabe, daí ele vem a batida dele pela corda, né. A pesca
artesanal em Antonina sempre foi uma atividade de extrema importância econômica, sendo que uma parcela significativa da população, ela depende dessa atividade para tirar o seu sustento. Claro que ela também tem toda a importância cultural, no sentido de que as práticas são repassadas de geração em geração, por conta desses saberes tradicionais, empíricos, que o pai ensina para o filho, que aprendeu com o avô, que vai ensinar para a neta. Aprendi tudo isso daí com meu velho pai. Né? Meu velho pai hoje está quase para se aposentar, mas está aí na lida ainda. O que eu pude passar, já passei. O 2 já está bem grandinho, já está andando com as próprias pernas. Deu, garoto, larga. Como característica da pesca artesanal aqui em Antonina, ela é praticada na região do estuário, então ela se concentra na sua grande maioria na Baía de Antonina, mas como característica importante, a gente tem uma diversidade de petrechos de pesca que são empregados nesta atividade. E isso tem uma relação positiva no sentido de que a pesca ela não incide apenas numa única espécie, pressionando uma única espécie. Mas depender só dessa pescaria a gente não vive. A gente tem que ter uns biquinhos por fora, né? Hoje mais aquelas pessoas mesmo antigas que trabalhavam na pesca, é bem pouco hoje que tem, né? Que está trabalhando dentro da pesca, né? Os novos aí, hoje como você sabe, bem pouco que quer ser um pescador, né? A pesca artesanal, ela está ameaçada por diversos impactos ambientais que acometem aqui a região da Baía de Antonina. A quantidade de peixe mesmo aí, hoje o pescador aí, tem dia que ele vai e pega, tem dia que vai e não pega. Isso é em toda parte, não é só aqui em Antonina, Paranaguá, Guaraqueçaba, em toda parte do nosso litoral está assim. O projeto Olha o Clima Litoral está com foco de trabalhar com essas comunidades pesqueiras, de entender toda a realidade e os desafios que a comunidade enfrenta. Nós estamos então promovendo oficinas de diálogo participativo, onde a gente convida o pescador, a pescadora, a marisqueira, para um processo de reflexão que nós como facilitadores promovemos, para a gente pensar nessa realidade e nesses desafios e para a gente buscar o engajamento dessa população, dessa comunidade, para traçar melhorias para a qualidade de vida dessas pessoas e também para o fortalecimento da pesca. Então a gente tem como proposta discutir ações que a gente pode estar desenvolvendo aqui para buscar fortalecimento da pesca artesanal aqui no município. Todas essas parcerias com essas entidades, como esse projeto Olha o Clima Litoral, é muito importante porque a gente acaba se envolvendo em ações ligadas aí aos pescadores, onde os próprios pescadores acabam trabalhando nesses projetos. A gente precisa engajar a população, engajar lideranças para que a gente possa fortalecer e resgatar a pesca artesanal no município. Dentro do projeto Olha o Clima no Litoral, a gente tem essa linha de atuação também em educação ambiental, tanto com crianças e adolescentes das escolas municipais aqui de Antonina e também com formação de professores. Esse trabalho é importante justamente para a gente sensibilizar essas crianças, esses adolescentes, esses professores em relação ao meio ambiente local, a importância desse meio, a importância do manguezal, a importância de se manter esse local preservado, tanto para as questões das espécies que vivem nesse ambiente, mas também para a manutenção de todos os serviços ecológicos que esse ambiente presta, inclusive para a qualidade de vida, para os serviços que as populações necessitam para conseguirem se manter nesse local e também para as questões das mudanças climáticas, que é um dos focos do nosso projeto. Então nós trabalhamos com escolas de ensino fundamental, com alunos de 3º ao 7º ano. Com esses alunos a gente trabalha com uma proposta bastante lúdica, pedagógica. Então a gente leva jogos educativos em que a gente trabalha bastante a parte do manguezal, das espécies que existem, das relações que essas espécies desempenham nesse manguezal para a sua preservação. A gente também entrega um materialzinho didático para eles,
que eles acabam levando para casa, às vezes brincando com os irmãos, com a família, né? É bacana, a gente percebe assim que eles ficam bem contentes com a atividade. Tem coisas que eles trazem, tem atividades que eles trazem, documentário que eles trazem, que eu moro aqui desde sempre, que eu não conhecia. Quanto mais conhecimento daquilo que a gente tem, do lugar que a gente vive, mais a sensação de pertencimento. Então, acho que esse sentimento de pertencimento ele é muito importante. Ele desperta, né, na gente, nas pessoas, no geral, né, o sentimento de cuidado mesmo. Então, é meu, né, eu tenho orgulho daquilo que é meu, eu tenho orgulho do lugar que eu moro. O foco principal do nosso projeto é o manguezal, importantíssimo, e que às vezes o pessoal não tem muita noção da importância. Às vezes eles até discriminam o ambiente por ter um cheiro estranho. Então a gente tenta trazer para os jovens a importância do ambiente e para que eles também valorizem esse ambiente. Porque as pessoas que elas são, né, quando elas estão educadas, quando elas sabem mais a respeito das coisas, elas estão mais empoderadas também para lutarem pelos seus direitos, para contribuir mais com esse meio ambiente e para que a gente tenha uma qualidade de vida e um meio ambiente melhor para todos. Nós estamos, né, na iminência de uma crise climática. O minimizar os efeitos dessa crise está intimamente ligado à preservação das áreas verdes, né? Nós estamos numa área quase ao nível do mar, né? Se sabe que o mar vai elevar. Eu não sei exatamente o que vai acontecer com a floresta. Porque a partir desse mapeamento atualizado, a qual a gente fez uma parceria com o LAGEAMB, o laboratório da Universidade Federal do Paraná, a gente conseguiu uma base atualizada desse uso do solo e aí a gente conseguiu fazer uma modelagem através de um software específico da quantidade, né, do que a gente tem em termos de ativos de carbono azul no cenário atual e a gente fez uma projeção usando uma análise, uma escala temporal para 2050 e 2100 através de 2 cenários de emissão de carbono, né? Então a gente chama um cenário mais otimista e tem um cenário mais pessimista que é o 8.5, onde a gente praticamente mantém a forma como a gente tem se desenvolvido e que a gente sabe que a gente precisa mudar. Então esses 2 cenários são confrontados para a gente entender justamente de que forma os ecossistemas naturais e também a sociedade irá se prejudicar em relação a esses 2 cenários. Então a gente conseguiu entender um pouco qual que é a situação dessa vulnerabilidade no litoral do Paraná para a gente poder tomar uma decisão. O conhecer a causa, conhecer os efeitos, permite que o Estado, que o poder público elabore planos, e que possa executar aí, ações corretivas ou preventivas, quando da existência. É de extrema importância que a gente consiga, ter o conhecimento desses dados, porque sem informação, sem dado, eu não consigo planejar. Parte disso envolve a pesquisa científica, a pesquisa acadêmica, e parte disso envolve você também poder pegar essas pesquisas e traduzir isso numa linguagem que seja mais acessível, para que as populações aos poucos elas consigam entender. Por que eu tenho que preservar a área de preservação permanente? Por que as áreas de encosta são tão importantes? Então daí a ideia é fazer esse fechamento, fazer esse entendimento do que a gente tem de vulnerabilidade, quais são as áreas prioritárias em relação a esse mapeamento de vulnerabilidade, para a gente entender quais são as melhores medidas de solução baseadas na natureza e de que forma a gente pode estruturar uma governança, porque mais uma vez não tem como a gente identificar a área prioritária, destinar metas, recursos que fiquem num horizonte, mas a gente não comunicar à sociedade. Para o projeto Olha o Clima Litoral, a gente pensou numa frente de articulação territorial, visando entrar em contato com diferentes setores da sociedade
A proposta era entender a pauta climática, como que ela vem sendo trabalhada dentro dos municípios, do território. Para trazer à tona essa discussão e também conseguir fazer um compilado de todas as informações que já foram traçadas para essa temática, trazer à tona essas informações e discutir com todos esses atores para a gente chegar em um instrumento final que possa contribuir com a evolução dessa temática aqui no litoral e com medidas realmente práticas que enfrentem esse processo das mudanças climáticas. A gente está enfrentando a crise climática, ela tá aí no nosso dia a dia, mas muitas vezes as pessoas não percebem, não sabem como lidar com isso, de que forma agir, né? Então tem esse papel muito importante. E é um projeto com várias frentes de atuação, então a comunicação também tem o papel de integrar essas frentes de atuação e organizar, enfim, tudo que está sendo produzido em termos de resultados para divulgar mesmo para todos os públicos de interesse do litoral do Paraná. O terceiro setor ele pode cumprir os mais variados papéis para atuar lá na frente no sentido de frear as mudanças climáticas, mas também frear as consequências dessas mudanças para o território. Existem várias frentes de trabalho sendo desenvolvidas, principalmente de pesquisadores e de instituições não governamentais que desenvolvem seus trabalhos aqui no litoral. Então a importância de não correr sozinho nesse ambiente é justamente ampliar a discussão e conseguir trazer mais complexidade a esse contexto, né? A universidade, ela é por excelência um lugar de geração de conhecimento científico. Esse tipo de projeto, ele vem de encontro com aquilo que a gente também desenvolve de pesquisa e aquilo que a gente desenvolve de extensão junto com os nossos estudantes em sala de aula, por exemplo. É mais uma oportunidade de parcerias, uma oportunidade de atuar junto, de subsidiar ações, de pensar de forma crítica o tema das mudanças climáticas. Então, a ideia é que também esses documentos de recomendação e orientação aos municípios, eles tragam informações do que já tem no território, desses instrumentos de ordenamento territorial que já existem. Acredito que a grande dificuldade seja essa, trazer as informações, botar em prática e que as prefeituras realmente tomem isso como prioridade e façam esse planejamento de longo prazo. Ambientes e essa fauna, a gente consegue prever melhor os nossos danos, as nossas perdas e, obviamente, quem conhece o problema tem melhor condição de mitigá-los, de minimizar os seus efeitos negativos e, mais do que isso, de prevenir esses eventos negativos. Como que a gente está pensando em enfrentar as mudanças climáticas se ao mesmo tempo a gente não para de crescer as cidades? Algo que a gente precisa avançar como sociedade é o entendimento das alterações que a gente vem causando no ecossistema e como que a gente pode reduzi-las para que nós também não sejamos parte dos danos dessas mudanças no ambiente. Um projeto desse tamanho, com 2 anos, é realmente pouco tempo, mas dentro desse pouco tempo a gente conseguiu resultados fantásticos. Tanto na parte ambiental quanto na parte social, de mobilização. É um trabalho de longo prazo, então esse trabalho que a gente desenvolveu em Antonina mostrou que é possível fazer essas mudanças e isso nos leva a ter esperança de que realmente a gente consiga, a médio e longo prazo, resultados benéficos, né, para a comunidade da região, porque o ser humano faz parte do ambiente, o ser humano faz parte da nossa natureza, ele só precisa perceber que ele está ali no meio disso. E é aí que a gente trabalha para que ele consiga se perceber dentro da natureza e não como um ser desvinculado a ela, né? E esse projeto tem mostrado que é possível isso, mostrando esse engajamento, né, das comunidades tradicionais, das instituições. A gente tem percebido
que é possível fazer esse movimento de virada e de atitude, de comportamento, para que a gente consiga realmente ter um futuro do nosso planeta, né? E o que motiva o sonho é que realmente esse projeto seja ampliado em todas as suas linhas de atuação para todo o litoral paranaense. Tanto é que esse projeto nasceu com esse nome, né? Olha o Clima Litoral.